Quanto tempo dura a toxina botulínica? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no consultório. Eu sou a doutora Fabiana Vanik, médica dermatologista, e hoje eu quero te explicar por que o resultado da toxina botulínica não acontece de forma contínua nem igual para todo mundo, mostrando também de forma bem prática o que é expectativa e o que é realidade. Olhem só esse gráfico e observe o que muita gente espera, um efeito total, igualzinho, durando todos os meses. Mas na realidade o que acontece é bem diferente. A toxina não para de funcionar de repente. Ela vai perdendo o efeito gradualmente e isso é completamente normal. E se você olhar na bula, a duração descrita é de 3 a 6 meses, dependendo da área tratada, da dose, da técnica e da resposta individual. Mas esse tempo não é linear. O efeito muda mês a mês e entender isso é essencial para quem quer um resultado bonito, duradouro e natural. Nos primeiros dias após a aplicação, a toxina começa a agir bloqueando a comunicação entre o nervo e o músculo. E isso acontece nas primeiras horas. Depois de 1 a 2 semanas, ela atinge o auge do efeito e é quando o músculo está mais relaxado e o resultado fica mais evidente. Mas a partir daí, o organismo começa a trabalhar silenciosamente para reverter esse bloqueio, ou seja, mês a mês, essa ação vai diminuindo. E quando você chega lá pelo quinto ou sexto mês, o efeito já está bem menor do que aquele que você tinha no primeiro, no segundo mês do tratamento. A toxina botulínica atua em um ponto muito específico da musculatura, exatamente na junção neuromuscular, ou seja, entre o nervo e o músculo. É ali que o nervo envia um sinal para o músculo se contrair. E quando aplicamos a toxina, ela impede essa comunicação, ela impede a liberação de um neurotransmissor chamado acetilcolina, que é o responsável por essa mensagem de contração muscular. Nisso, o músculo relaxa, as rugas dinâmicas suavizam e o rosto ganha aquele aspecto mais leve e descansado. Mas esse bloqueio não é permanente e nem completo, dependendo de como a gente trabalha. O organismo é inteligente. Ele começa a criar novas terminações nervosas e essas novas conexões voltam a liberar acetilcolina com o tempo. É exatamente por isso que o efeito vai desaparecendo gradualmente. E aqui entra um ponto que eu sempre reforço no consultório. O erro está em deixar o efeito acabar completamente para reaplicar. Quando você faz isso, o músculo volta a trabalhar com força total e todo aquele aprendizado neuromuscular que a toxina promoveu se perde. É como se o tratamento tivesse que começar do zero. Agora, quando você faz as reaplicações no tempo certo, antes do músculo recuperar completamente a sua força, o cérebro e o corpo entendem que esse é um novo padrão de funcionamento e a gente ganha aquele tempo de descanso da pele. Isso é o que nós chamamos de reeducação muscular, promovida pelo uso contínuo e planejado da toxina no tempo certo. Essa é a diferença entre tratar rugas e educar o movimento da musculatura facial. No primeiro caso, você está apenas reagindo a um problema e cuidando só das rugas. No segundo, você está prevenindo que ela volte com a mesma intensidade e educando a sua mímica a trabalhar de forma correta. É por isso que no meu consultório eu insisto tanto no planejamento a longo prazo. Muita gente me procura dizendo: doutora, parei de fazer por um tempo agora, quero fazer tudo de uma vez. Mas o que acontece é que, quando você interrompe por muito tempo, o músculo volta a ter força total, a pele fica marcada e o resultado natural fica mais difícil de se alcançar. Você precisa de muito mais estratégia, alguns pontos, mais técnica, às vezes até combinar outros procedimentos para ter um resultado ainda melhor. Agora, quando você trata de forma contínua, as doses continuam sendo as mesmas para o resultado ter durabilidade, harmonia e o resultado muito bom. É o que eu chamo de tratamento de manutenção inteligente. Você envelhece, mas envelhece bem, com equilíbrio, sem exageros e sem perder sua identidade. Então, resumindo, a duração média da toxina botulínica é de 3 a 6 meses, mas o pico de ação acontece entre a segunda e a oitava semana. A partir daí, o efeito começa a cair de forma progressiva e tudo bem, é um sinal de que seu corpo está trabalhando da maneira correta. E sim, fatores como metabolismo acelerado, prática intensa de atividade física, uso de suplementos ou até características genéticas podem influenciar nesse tempo. Por isso, o ideal não é se prender a uma data exata, mas entender como seu corpo responde
e fazer o acompanhamento com o dermatologista para ajustar o momento certo da sua reaplicação. E se tem algo que eu valorizo muito na minha prática, é isso: manter a naturalidade e a sutileza como assinatura dos meus resultados. Porque estética não é congelar expressões, é respeitar o tempo biológico e, ao mesmo tempo, usar a ciência para te manter bem em cada fase da sua vida. Até porque um resultado bonito não é aquele que chama atenção, né? E é aquele que faz com que as pessoas olhem para você e dizem: "Nossa, como você está bem", sem saber exatamente o porquê. Então, se você quer o efeito da toxina realmente dure, lembre-se, não se trata só de quanto tempo ela fica no seu corpo atuando, mas como você planeja o seu tratamento ao longo da vida. Cuidar com estratégia é o que faz a beleza durar. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar no gostei aqui embaixo e se inscrever aqui no meu canal. Até a próxima!